Olá, você está no Pod Pati. Aqui você vai encontrar um papo onde a carreira e a vida como um todo e os perrengues dela são levados a sério, sem deixar de lado aquela dose de humor e provocação. Muito prazer, meu nome é Patrícia, sou psicanalista e mentora de carreira. Eu me dedico a conduzir profissionais a alcançarem o seu verdadeiro potencial para que obtenham seus resultados desejados. Siga-me nas redes sociais no Instagram, @a.patriciacsilva e no LinkedIn, Patrícia Silva. Imagine que você recebe um depósito na sua conta de 86.400 todos os dias para usar da maneira como bem entende. Como você usaria esse saldo? Mas tem um detalhe, você tem que utilizar esse saldo no dia, pois ele não é cumulativo. A boa notícia é que no dia seguinte você recebe um novo depósito na mesma quantia. Como você utiliza esse saldo? Como você utiliza esse depósito? Pois bem, 86.400 segundos é o tempo que você recebe todos os dias na sua conta, as suas 24 horas. A pergunta que fica é: como você tem utilizado esse recurso? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Pati, onde a gente hoje vai falar do tempo, o recurso mais importante. É isso mesmo, tempo é recurso, tempo é vida. As suas 24 horas diárias é a tua vida. Como você tem vivido a sua? O tempo que você utiliza em um trabalho, em uma atividade com uma outra pessoa. Esse tempo que você troca, como você percebe que tem sido utilizado? Sabe, foi feita uma pesquisa há um tempo atrás pela ISMA, onde foi detectado que o Brasil ocupa o segundo lugar dos países mais estressados do mundo. O Brasil só perde para o Japão. É isso mesmo. 60% dos brasileiros dizem sofrer com a sobrecarga de tarefas ao longo do dia. E sabe as causas disso? A escassez de tempo. Ué, mas se todo mundo recebe as mesmas 24 horas, os mesmos 86.400 segundos, por que os outros 40% dizem que não estão estressados? E talvez você esteja pensando, porque muito provavelmente eles gerenciam melhor o tempo, as atividades. E sim, isso é uma das causas. Mas eu quero te trazer uma outra perspectiva. Já parou para pensar que as mesmas 24 horas que todos nós recebemos é diferente para uma mãe que muitas vezes tem que acordar 1, 2 horas antes para aprontar os seus filhos para ir para a escola e depois sair para o trabalho? Oh my Já God. parou para pensar que as 24 horas de um trabalhador que sai de casa às 4 da manhã e volta para casa às 9 da noite é diferente de um outro que mora do lado do trabalho ou que trabalha 100% de casa? Já parou para pensar que as mesmas 24 horas que você tem hoje não é a mesma que você tinha ontem? Afinal, você preencheu o seu dia de uma outra maneira. Você teve um outro contexto de dia, de rotina, que te levou a utilizar o seu tempo de uma maneira onde você sentiu que o seu dia foi produtivo ou não. Eu não sei se você já viu aquele filme Estrelas Além do Tempo. É um filme fantástico e se você ainda não assistiu, por favor, assista. É um filme baseado em fatos reais, onde é apresentado ali a época da segregação racial, onde tudo era separado para negros e brancos. O café, a água, o assento, o local de trabalho, os ônibus, inclusive o banheiro. Nesse filme tem uma cena muito marcante de uma das colaboradoras negras. Ela está trabalhando em um departamento onde 99% são homens e brancos.
E a real é que para ela ir ao banheiro e satisfazer suas necessidades fisiológicas, ela precisa ir a um outro prédio que fica a mais ou menos 800 metros do local de trabalho dela. E dado o momento, o chefe percebe a ausência dela no posto de trabalho e se pergunta: cadê ela? Parece que toda vez que eu preciso dela, ela não está aqui. Nesse momento, ela chega ensopada, porque afinal ela tinha ido ao banheiro no outro prédio e estava chovendo nesse dia. E o chefe dela pergunta onde ela estava. Por onde você andou? Sempre que a procuro, não está onde eu preciso. Não é minha imaginação. Aonde você vai todos os dias? E ela diz, né, ela explica ali para ele que ela estava no banheiro. Ele fica muito bravo, ele falou: como assim ao banheiro? 40 minutos para ir ao banheiro? E ela faz aquele lindo discurso dela. Não tem banheiro. Não tem banheiro para negros aqui neste prédio, ou em qualquer prédio fora do campus leste que fica a 800 metros daqui. O senhor sabia? Eu tenho que caminhar bastante para me aliviar. Eu não posso usar as bicicletas. Imagine a cena, Sr. Harrison. O que eu quero ilustrar com essa cena é exatamente isso, né? Inclusive, a gente hoje ainda vê a diferença, né? A desigualdade de gênero, de raça e de muitas outras coisas. Isso é muito triste, mas ainda é real, ainda é muito real. Mas imagine, né, uma mulher negra que naquela época existia toda essa segregação racial, como que ela poderia ser cobrada de entregar a mesma coisa que um homem branco entregava naquela mesma situação, naquele mesmo contexto? E trazendo para a nossa realidade hoje, isso não é diferente. Como que a gente vai cobrar de um colaborador que ele chegue extremamente alinhado, com a imagem extremamente alinhada, que chegue para trabalhar relaxado, com um sorriso no rosto, sendo que ele saiu de casa às 5 da manhã para chegar às 8 no trabalho? Como que esse colaborador vai produzir da mesma maneira que um outro que mora a 15 minutos do trabalho? E não estou desmerecendo ninguém. Todo mundo precisa trabalhar e às vezes esse que também mora a 15 minutos desse trabalho também produz muito, também trabalha pra caramba e também se sente estressado, mas compreende que o tempo que a pessoa que mora a 15 minutos do seu trabalho vai ter tempo para tomar café da manhã, se vestir, fazer uma atividade física e chegar nesse trabalho presente, com a imagem alinhada, é diferente desse outro colaborador que saiu de casa às 5 da manhã para chegar às 8 no trabalho e vai chegar de volta às 9 da noite. E esse recado é para você líder, para você empresário também, que pense sobre isso. Se você, na sua empresa, o formato é 100% presencial, não há problema nenhum, mas encontre formas de manter os seus colaboradores engajados. Não cobre desse mesmo colaborador que sai de casa às 5 da manhã para chegar às 8, da mesma maneira que você cobra um que mora a 15 minutos desse trabalho. Não é tratar diferente, mas é saber que são realidades completamente diferentes. E não quer dizer também que um vai produzir mais e outro menos, mas a capacidade mental, energética é diferente, é diferente. Então, tenha empatia com o seu colaborador que mora longe do trabalho. Dê a ele o mínimo de condições para ele poder trabalhar bem. Dê o acolhimento, dê a empatia. Da mesma maneira, um colaborador que às vezes está com um filho doente, com a mãe doente, não vai produzir igual a um colaborador que está tudo bem na casa dele. Não são as mesmas 24 horas. É isso que eu quero trazer para vocês pensarem e refletirem. Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo, inclusive, se você não viu ainda, vai no meu Instagram, que está lá, uma conta rápida para você agora, colaborador. Para e pensa. Se o seu dia tem 24 horas, dessas 24 horas, digamos que você vai dormir 8 horas por noite, isso se não tiver insônia, sobram 16 horas, 16 horas vai pelo menos 8 horas de
atividade de trabalho, sobram aí 8 horas, 1 hora de almoço, você ainda está no seu local de trabalho. Digamos que você tem que se deslocar, você precisa trabalhar presencial, então você vai contar aí pelo menos 2 horas de ida e 2 horas de volta nesse trajeto. Sobram o quê? 3 horas no seu dia para você fazer o que você quiser. Isso que você não contou o tempo que você passou se arrumando ou, de repente, preparando o almoço para levar para o trabalho no dia seguinte. Você percebe a quantidade de tempo que você vive em função do seu trabalho? A pergunta que fica é, se você vive o seu dia em função do seu trabalho, isso te traz a sensação de sacrifício ou de gratidão? Porque a maneira como você encara o seu trabalho também tem o poder de determinar de como você vai se sentir ao final de um dia. Se é um trabalho que você não gosta, que você vai ali, vai praticamente empurrado trabalhar, não é o mesmo que você ir para um trabalho onde você se sente bem, onde é bem remunerado, onde tem engajamento e sente que tem pertencimento nesse lugar. Se é um local que só te cobra e que não te dá condições para você fazer o seu trabalho bem e que não tem o mínimo de empatia, perceba o quanto de vida você tem colocado nesse lugar e o quanto isso tem sido sacrificante ou gratificante. Eu espero que esse episódio tenha feito sentido para você e aproveita, já compartilha com uma pessoa querida que precisa ouvir esse conteúdo útil, relevante e de extrema importância para a nossa vida. Afinal, se a gente entende que tempo é vida, sim, a gente precisa parar e pensar como eu tenho vivido a minha vida. Tem uma autora de um livro que eu gosto muito, o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Tem uma frase que ela diz assim: querer aproximar um tempo que não chegou é querer aproximar a morte. E quantas vezes você já não passou a semana inteira esperando pela sexta-feira, esperando as férias, esperando isso ou aquilo para ser feliz? Então, se você entende que o tempo que você tem disponível hoje não está sendo bem aproveitado, repense sobre isso. Não necessariamente você precisa de uma mudança profissional, mas às vezes você precisa olhar para a relação que você tem com o seu trabalho e aí sim fazer as mudanças que são pertinentes a isso que você deseja. Pense sobre isso. Pense sobre isso com carinho, pense sobre a sua vida com muito carinho. A maneira como você utiliza o seu tempo tem muito a ver na maneira como você se enxerga, a maneira como você se vê, como você se valoriza. Quando você passa a se valorizar, você valoriza o seu tempo, você valoriza a tua vida e, consequentemente, vai fazer escolhas cada vez mais alinhadas com a vida que você quer viver, com aquilo que é inegociável para você. Eu espero você no próximo Pod Pati. Um beijo!